Olá, meus queridos alunos! Vamos iniciar mais uma aula de hoje. Revisão, né? Espero que todos vocês estejam bem em casa. E aí, a revisão que nós vamos fazer hoje é o Barroco no Brasil. Mas antes, eu coloquei a nossa imagem para a gente contemplar a natureza. E a nossa mensagem do dia: a sua conquista vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre apontando para o futuro muito luminoso. Vencida uma etapa, persigam objetivos por um futuro promissor. E este não se dará sem o estudo, dedicação e força de vontade. Então, vamos prestar atenção nessa mensagem para que vocês tenham, muita dedicação, muito empenho nos estudos de vocês, ok? E aí, para iniciar, o barroco, a revisão do nosso barroco no Brasil. E aí nós temos o seiscentismo, que é o barroco, século XVI ao século XVIII. Vamos ver. E aí nós temos o barroco, que deriva da palavra espanhola baroeco, pérola de forma irregular. Temos também o período de conflitos entre duas posturas, dúvidas existenciais, que é a postura racional e humanista, que é a concepção classicista, postura religiosa, a concepção medieval. Temos também o resultado das obras, as visões do mundo, que é antropocentrismo versus teocentrismo. E aí nós temos os contrastes, que é o barroco, época, valores espirituais da igreja versus valores burgueses. O amor carnal, o dinheiro, a posição social. Temos também o dualismo, que propicia o surgimento de uma arte, que busca conciliar visões opostas, que é a antítese. Por que visão oposta? Antítese e visão opostas. Então temos espírito, e aí temos versus carne, pecado versus perdão, céu versus terra, virtude versus prazer. Logo após, eu vou colocar para vocês, na literatura, o contraste se apresenta através das figuras de linguagem. E aí temos a antítese e o paradoxo. E aí eu coloquei, um poema para que vocês possam refletir. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho deliquido, vos tenho a perdoar mais empenho. Repare que deliquido, uma pessoa magra, está se comunicando com perdoar. Então, temos aí, certo, em vermelho, esses dois. E aí, para que vocês tirem as dúvidas, eu vou colocar outro exemplo de um poema de Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais um dia. Repare que dia está em vermelho. Depois da luz segue a noite, escura. Em triste sombra morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Repare que dia versus noite e tristeza versus alegria. Então, são opostas, ok? Logo após, eu tenho aqui algumas imagens para vocês refletirem, que é na pintura, que é um conflito, que é o claro, com escuro versus escuro. Temos outra imagem também que representa bastante, o barroco, para que vocês possam identificar. E a próxima imagem também, para que vocês possam refletir, as imagens que naquela época o barroco colocava. E aí nós temos aí a imagem, dentro dele eu coloquei que no século XVII o ser humano vive em conflito, atormentado por dúvidas existenciais, dividindo entre uma postura racional e humanista, e uma existência assombrada pela culpa religiosa. Aí conheça como o barroco representou esse tempo de instabilidade e incerteza. Então vamos verificar como foi. Temos aí o contexto histórico. O que aconteceu nesse contexto histórico
a Reforma Protestante no século XVI, 1517, com Martinho Lutero, que é teólogo alemão, que denuncia a prática das indulgências. Logo após, nós temos a Contra-Reforma, a resposta católica à Reforma Protestante. Temos aí o Concílio de Trento, que é uma reunião de bispos, convocada pelo Papa Paulo III, em 1545 a 1563, na cidade italiana de Trento. E qual era esse objetivo? Emitir decretos disciplinares. Viram como é importante? E aí passamos para o Barroco no Brasil. Vamos ver, Barroco no Brasil, contexto histórico, século XVI a século XVIII. Aí temos a colônia de Portugal, Salvador, capitania e sede da administração, produções artísticas que são moldes de Portugal, ideal da igreja, não existia a imprensa, o marco inicial foi 1601, com o poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira, Jorge Albuquerque Coelho, que foi donatário da capitania de Pernambuco. Logo após, eu coloquei para vocês os representantes e obras. Temos o principal, que é Gregório de Matos, maior poeta satírico, conhecido como Boca do Inferno. Suas obras eram poesia lírica, satírica, filosófica e religiosa. Tivemos também Padre Antônio Vieira, com seus sermões, Sermão do Bom Sucesso das Armas de Portugal, contra de Holanda, que é na Bahia, 1640, Sermão da Primeira Dominga de Quaresma, no Maranhão, 1653. E aí temos aí Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, Ele tinha suas satíricas, com o clero, os governantes e toda a sociedade baiana. Ele foi exilado na Angola. Vamos ver as correntes do Barroco. A primeira é o cultismo, conhecido como gongorismo, que é o predomínio da poesia. Intenção moralizante por meio de sentidos. Teor descritivo, valorização de forma de expressão. Estilo opulento e suntuoso. Temos o rebuscamento vocabular, o neologismo, figuras de linguagem, perbata, anacolutos e figuras de linguagem, figura de síntese e figura de linguagem, que são metáforas, antíntese e sinestesia. Então, primeiro, nós tivemos as figuras de síntese, que é hiperbata e anacoluto, e figura de linguagem, metáforas, antíntese e sinestesia. E, por fim, nós temos aí, conceptismo, quevedismo, que é o predomínio da prosa, a intenção educativa pelo convencimento e raciocínio lógico, o teor argumentativo, conceptual, valorização do conteúdo, realizações lógicas das ideias, estilo conciso e ordenado, aproveitamento das nuances, semânticas, duplo sentido, associação inesperadas e engenhosas, paradoxos e comparações inusitadas. E aí temos a figura de Aleijadinho, ok? E, para terminar, eu vou enviar para vocês a atividade, tá? E vocês terão que entregar a atividade sobre o Barroco no Brasil. clausouza18@hotmail.com. Deixo para vocês muitos beijos, beijo no coração e até a próxima aula.